Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos reunidos, para glorificar o nome do Senhor Jesus mais uma vez, por essa formatura de mais uma turma de Homem ao Máximo. Nessa noite eu convido a todos para que a gente possa nos colocarmos de pé, estarmos fazendo uma oração para darmos início à nossa formatura, amém? Vamos nos colocar de pé, por favor? Senhor, nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estar na tua casa, ó Deus. Pai, nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Deus, aos nossos corações a alegria, Deus, de estar mais uma vez na tua casa, Pai. Sabemos, ó Deus, que esse é um momento, Senhor, que o Senhor tem separado para cada um, ó Deus. Pai, que o Senhor possa colocar em nossos corações, Senhor, a alegria, porque sabemos, ó Deus, que aqui estamos formando, Senhor, homens, Senhor, segundo o teu coração, ó Pai. Pai, nessa noite, Deus, que os teus filhos, Senhor, possa, Deus, entender que eles foram escolhidos, ó Deus, para ser ministrado com esse curso, ó Deus. Muito obrigado e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nessa noite estaremos dando início à nossa formatura. Gostaria já de antemão agradecer a cada um que se dispôs a estar nessa noite, juntamente com os formandos e juntamente com aqueles que estão junto com eles. Eu gostaria brevemente de falar sobre o curso Homem ao Máximo, Sabemos que todos esses homens que aqui estão se disponibilizaram a estar aqui 12 segundas-feiras. Não porque eles quiseram, mas porque o Senhor separou esse momento para cada um. Sabemos que o objetivo maior é o engrandecimento do nome do Senhor Jesus sobre a vida de cada um e a sua família. O Senhor, eu tenho absolutamente certeza que o Senhor, Ele palestrou sobre os corações de cada um nessas 12 segundas-feiras. E falar sobre o curso Homem ao Máximo, o curso Homem ao Máximo não é algo que foi criado pelo pastor Robson ou por qualquer outra pessoa. O curso Homem ao Máximo, ele é algo que foi criado há mais de 50 anos atrás. O curso Homem ao Máximo, ele foi desenvolvido para que o homem, a figura masculina, homem, ela tivesse novamente a sua hombridade, que é o seu caráter novamente restituído. Porque sabemos que a sociedade de hoje, ela tende a negligenciar o que é família e o que é homem na sociedade. E esse livro, ele foi desenvolvido através de um homem, mas com inspiração do Espírito Santo de Deus, para que formassem homens segundo o coração do Senhor Jesus. E são 20 lições desenvolvidas nesse curso, resumida em 12 segundas-feiras. E acredito eu, como qualquer homem que aqui se encontra, quando a gente fala de homem ao máximo, a gente logo imagina que eu já sou um homem que não preciso de nenhuma correção, de nenhum direcionamento. Porque sabemos que quando somos corrigidos, às vezes é ruim. Mas o curso, ele vai nos instruir a sermos homens segundo o coração do Senhor Jesus. Cada homem que aqui se dispôs a estar nessa noite formando como homem segundo o coração de Deus, foram lutas, dificuldades, porque para mim também foi estar aqui às 12 segundas-feiras, chegar cansado do trabalho, se disponibilizar a estar aqui para aprender. Da mesma forma que eles estavam aprendendo, cada homem que estavam ali ministrando através do Senhor Jesus também estavam aprendendo.
porque a gente não sabe de tudo. O Senhor Jesus está sempre nos ensinando algo novo. E o curso ele vai nos instruir a entender que precisamos valorizar a nossa família. O homem precisa valorizar a sua família. O homem precisa entender que ele é o sacerdote do seu lar. O homem precisa entender que ele é o cabeça do seu lar. Foi algo que o Senhor destituiu para o homem. Sabemos que, por muitas das vezes, somos homens, somos falhos, deixamos com que as nossas esposas tomem direções que era para o homem estar tomando. Mas sabemos que o curso ele vai direcionar para que o homem ele tenha a responsabilidade no seu lar. O curso vai instruir o homem a entender que ele necessita tomar a sua casa como responsabilidade dele. Da mesma forma é com seus filhos. Tem uma lição no curso que ela é bem pertinente, que vai falar sobre pais e filhos, aonde a lição ela vai nos instruir que os pais eles são espelhos para os filhos, e é uma realidade, irmãos. Somos espelhos para os filhos. Eu ainda não sou pai, mas eu creio que o Senhor ele está me instruindo para quando o Senhor puder me abençoar a ser pai, eu ser o melhor pai possível para meu filho ou filha. Mas o curso ele vai nos instruir que os filhos eles observam os pais a todo tempo. Você não percebe o quanto você é referência para os filhos, mas eles estão observando o tempo todo vocês. E eu peguei um pedacinho do livro aonde me chamou muita atenção das 2 vezes que eu fiz o curso. E eu creio que foi ministrado ao coração dos alunos que também falaram ao coração deles. Que são as 3 coisas que o homem precisa entender e fazer na sua casa. Que o homem precisa dirigir a sua casa, o homem precisa proteger a sua casa e o homem precisa governar a sua casa. São essas 3 missões que o Senhor, através desse livro, ele vai instruir ao homem a praticar. O homem precisa dirigir, proteger e governar. Creio eu que quando fala proteger, todo homem está a todo tempo a querer proteger a sua família. Mas esse proteger é da mesma forma que o Senhor falou para a sua igreja. Aonde o Senhor ele deu a sua própria vida para a sua igreja. E o homem ele tem que proteger a sua família dessa mesma forma. Sabemos que vivemos em meio a uma sociedade onde a família não tem sido pregada como algo bom. Mas nessa noite, creio eu que aqui estamos reunidos sabendo que a família ela é constituída pelo Senhor Jesus. Sabemos que aqui todos temos essa informação e esse direcionamento do Senhor Jesus, aonde a família ela sim é importante. A família ela foi constituída pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus criou o homem e a mulher para ser um só. Sabemos que o homem e a mulher, eles foram constituídos para um completar o outro. E esse curso ele vai nos instruir a isso. Creio eu que as digníssimas esposas que aqui se encontram, dos seus respectivos formandos, creio eu que o Senhor ele já fez algo
que elas possam identificar que esse curso mudou a vida deles, transformou a vida deles. Em alguma coisa eu tenho certeza que esse curso fez uma diferença na vida desses homens. Porque sabemos que esse curso não é um curso que é simplesmente uma leitura. É um curso através do Espírito Santo de Deus, que Ele vai ministrar os corações e fazer com que transformamos a nossa vida. Entender que para que se tornamos homens melhores, só com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se formos agir somente com as nossas forças, vamos falhar. Mas se colocarmos o Senhor Jesus em nosso relacionamento conjugal, o Senhor Jesus, Ele vai agir, Ele vai transformar, Ele vai mudar o quadro. E nessa noite que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus por esses homens que aqui se encontram, que se disponibilizaram. Alguns pastores, alguns têm os seus cargos eclesiásticos, mas se dispuseram a aprender para tornar homens melhores. E nessa noite eu te convido, juntamente com o Ministério de Louvor, para que a gente possam adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, filhos? Boa noite, paz. Fique à vontade, tá? Se alegre conosco. Se você deseja ficar no seu lugar, se você deseja ficar de pé, hoje é justamente a alegria de agradecimento a Deus. Assim, o antes você colocou. Vamos celebrar daí, agradecer por esse momento. Amém? Amém. Obrigado. Agradeço, Deus, se lembrar de mim, pelo teu amor, que me faz crescer. Eu vivo pelo
glória, fez o que ninguém pode imaginar. Você acreditou nisso. Pertencemos a Ti, Senhor. Aleluia. Você pode dizer isso, pertencemos a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso e magnífico. Essa é a glorificada em nosso coração. Todos aqui reunidos, Senhor, que a fé está celebrando o nome. Por esse momento sublime, para a Sua majestade, Seu poder, Sua honra, Sua glória. Vou declarar essa noite do presente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Aleluia. Nesse momento, estaremos dando a oportunidade a alguns dos formandos para que eles possam falar aquilo que o Senhor ele ministrou nesse curso, né? Nos seus corações, através do livro e dos ensinamentos que o livro trouxe para que transformação na família deles. Eu vou chamar alguns dos irmãos que se disponibilizaram a contar o seu testemunho nessa noite. Primeiro eu vou convidar o nosso pastor Anísio. Amém? Aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graça e paz. Eu me encontro bastante feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite. Irmãos, nosso Deus é perfeito. A minha esposa, ela costuma falar sobre Eclesiastes. Tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de calar e tempo até de falar. O curso O Homem ao Máximo, na minha vida, ele chegou na hora exata, no tempo certo. Estava atravessando um problema de mudança de ministério, aonde eu congregava, e aconteceu uma lacuna na minha vida, porque quando
se acontece uma ruptura, aí há uma lacuna. E quando houve o convite para eu participar desse culto, desse curso, 12 segunda-feira, com certeza, irmãos, foi o Espírito Santo trabalhando na minha vida, no meu ser, na minha casa, na minha família. Foi Deus, Ele começando a mover as águas para colocar tudo no lugar certo. O que falar dessas pessoas o qual venceram barreira, vontade de parar até aconteceu no meado do curso, com cada um de nós, dificuldade até teve, mas a hombridade o qual foi passada para a gente aqui neste curso, não que a gente não já sabíamos disso, porque a Bíblia Sagrada é nosso manual de fé que nos instrui, mas sabe o que é que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes a gente caímos no esquecimento, na rotina. É por isso que nós temos que ter a hombridade que é necessário a gente estarmos sempre reciclando. E esse curso nos deu a oportunidade a cada um que está sentado aqui. Eu tenho certeza, tá, que Deus ajudou nós a rompermos barreira. É por isso que estamos aqui hoje. E hoje nós podemos dizer, graças a Deus, em nome do Senhor, nós vencemos. Nós chegamos até aqui, porque teve inúmeras coisas, tá, que quis e a gente desistirmos. Mas o Espírito Santo, Ele falou mais forte, não só dentro de nós, mas nos encorajou a gente chegarmos até aqui. É por isso que todos nós, aleluias, podemos ter tomado mais um pouco de responsabilidade, aleluias, porque nós fomos chamados, sabe o que? Para amar nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Está escrito aqui na Bíblia? Sim, está. Mas muitas das vezes, como eu falo, nós esquecemos, tá? Que verdadeiramente nós possamos ser homem ao máximo. A gente vai estar no patamar elevado? Não. Homem ao máximo temente ao Senhor. Porque quem é homem ao máximo temente ao Senhor, ele dá o máximo pela sua família, ele dá o máximo pela sua casa. Aleluias. E a própria Bíblia nos diz o quê? Esforça-te, porque Ele nos ajudará. Creia que vocês, como eu que estou aqui na frente falando nesse momento, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Vou convidar também o nosso amado Danilo. Amém? Boa noite, igreja. Você faz bem. É um motivo de muita alegria, né, estar reunidos aqui com esse povo lindo que vai morar no céu. Tem muito homem bonito hoje aqui te contar. Né? E resumindo as minhas palavras, com as palavras dos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse curso. Quero agradecer a Deus por o que esse curso tem mudado, e creio que ainda vai mudar muito em minha vida. Mudou, aprendi a ser um homem melhor, um pai de família melhor, um sacerdote do lar,
Como os irmãos sabem, eu sou recém-casado. Aquela moça ali atrás ali é minha esposa, aquela moça linda ali. Eu sou recém-casado, então as minhas palavras não são muitas palavras, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui. Aprendi a ser um homem mais responsável, um pai de família. Eu crio duas crianças, 2 filhos dela. Eu creio que eles são meus filhos também, que eu crio como se fossem meus filhos, como se fosse meu sangue. E ao passar do tempo, ao passar do curso, né, essas segunda-feiras aí, eu tenho aprendido muito com os professores, o Anderson, que foi o meu professor. Tenho que agradecer muito a ele também. Agradeço também pela vida do Ferro, pela vida também dos irmãos também, né, que estão se formando hoje. Então, esse curso em si, ele, para mim, eu vou resumir uma palavra só, é gratidão. Gratidão a Deus por ele ter transformado a minha vida, por ele ter transformado o meu modo de pensar, que eu pensava de uma forma diferente do que eu penso agora. Eu preservo muito a família hoje, que a família ela é a base de tudo, né? A minha esposa, ela me deu muita força, né, nesse curso também. Teve muita segunda-feira, eu saía do trabalho, eu falava com ela, amor, eu não vou pro curso porque eu estou muito cansado. E ela, não, você vai pro curso, mesmo cansado você vai. Você vai muitas das vezes, né, o diabo, de todas as formas, ele tentou me parar, mas eu vim rastejando, mas eu chegava aqui toda segunda-feira e eu vou falar uma coisa para os irmãos, não foi fácil o curso. A cada lição que passava era como se fosse um soco no peito, entendeu? Mas todos que fez o curso, né, passamos por cima, né, e concluímos, e hoje estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Essas são as minhas palavras que eu tenho para deixar para os irmãos. E a próxima turma que for abrir, que for participar, eu indico muito o curso muito bom, e eu creio que vai mudar muito a vida de cada homem que for entrar por essas portas aqui, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou convidar também nessa noite o nosso irmão Zé. O Zé. Salve a todos os irmãos aqui, com a paz do Senhor. Pai! Quem me conhece sabe que eu sou bastante brincalhão, mas para subir aqui é meio complicado. Eu falei para minha esposa, eu vou subir e vou te dar toda a resposta da carta. Mas, falando do curso, o pastor Douglas já tinha me falado do curso na primeira vez, né, no primeiro curso, e eu não dei muita importância e não fiz. Na segunda, meio que eu fui pressionado a fazer, e depois que eu fiz, me arrependi de não ter feito a primeira vez, né? Uma das coisas assim que logo no início do meu curso, né, do início do curso, que mais me marcou era que ali naquela conversa da tal da ilha, que são coisas que não saem, foi aprender saber que quando você tem um problema em casa, o problema é nosso homem, né, não da nossa esposa, não dos nossos filhos, porque nós somos o provedor da casa, né?
E pô, foi muito bom mesmo. Eu mudei bastante, mas sei que tem que mudar muito mais, né? A caminhada é longa, como os dois já falaram aqui. Chegou um momento que a gente pensa em parar, né? Por causa do cansaço, por causa de outras coisas que muito o inimigo, né, ele acaba colocando na sua cabeça, de alguma forma usando alguém para que você desista pelo caminho. E graças assim aos irmãos, né, que fizeram o curso comigo, vendo o testemunho de vida de cada um, eu hoje pude estar aqui, né, me formando. E também gostaria de agradecer a todos os professores, a todos os irmãos que nos ajudaram a chegar até aqui, né? E como o irmão Danilo falou, eu aconselho aqueles irmãos que estão aqui e não fizeram o curso, façam, né? Porque isso vai te fazer um homem melhor. Amém. Né? E eu tenho um propósito comigo hoje, que ser melhor para minha esposa, ser melhor para os meus filhos. E eu agradeço a minha oportunidade lá no ensino. Aleluia. Convidar nosso digníssimo Wilton. Eu sou peço que você puxa. Paz do Senhor, igreja. Gente, eu vou ser muito breve. Eu recebi o convite ontem para mim poder falar algumas palavras para todos. Então hoje eu meditei, pensei, saiu duas folhas, mas creio que a palavra de Deus é soberana em todo o tempo. Vamos lá. Quero dizer nessa noite que minha esposa foi o principal motivo e responsável por eu estar fazendo esse curso. Foi quem me deu todo apoio para fazer. A pessoa que talvez percebeu antes de todo mundo que eu estava me perdendo. Focado muito no trabalho, focado muito em produzir, em querer ser melhor para os outros, e eu estava perdendo a minha família. Mas não sei se todos aqui sabem, eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos, né? Um de 4, que é a minha bênção que está ali, e o meu de 9, que infelizmente não está presente. Mas ela foi a alça que me segurou e me sustentou muito tempo, pelo menos por uns 3 anos. Onde eu falava para ela, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso ser. E ela segurou todo esse tempo sozinha, às vezes até com lágrimas, né? E pedi perdão e peço perdão a ela todos os dias, porque todos os dias às vezes a gente erra e às vezes a gente nem percebe, né? Porque a gente consome tempo, consome muita coisa, e nós homens é aquilo, né? A gente é muito focado no trabalho, então a gente às vezes acha que só por estar trabalhando e alimentando a casa tá bom, e não está bom, não está bom. Então era uma coisa que ela me cobrava muito. E bem antes de conhecer o curso, ela, meados do ano passado, se eu não me engano, ela falou assim, a gente deitado, ela falou assim, amor, eu não aceito mais. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para correr, para resolver os problemas dos outros, e da sua família você não tem tempo. E isso é verdade, mais pura da verdade. Eu me peguei num período onde eu estava resolvendo os problemas dos outros e minha casa, ela tendo que tomar a direção. E a
primeira palavra que eu descobri aqui foi ser sacerdote do lar. E isso me pegou muito, me pegou muito. E quando eu comecei a entender, comecei a me expressar melhor, comecei a conversar mais com ela, utilizar ela como minha amiga, minha parceira, minha esposa, a quem sempre dobrou os joelhos para orar por mim, até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o livro Homem ao Máximo me fez ter uma percepção diferente da vida, diferente de ser homem, né? Então, quando eu comecei a fazer e ela me auxiliando o tempo todo, as coisas começaram a melhorar dentro de casa, começaram a melhorar dentro do lar, começaram a melhorar na nossa vida espiritual, mesmo que o inimigo tentasse nos desviar, né? Mas a gente continuou caminhando para a honra e glória de Deus. E aí, para os meus irmãos formandos, o curso Homem ao Máximo não é só um curso, mas sim uma experiência para a gente levar para toda a vida. Se algum de nós, de repente, por algum motivo, na vida, cansaço, tempo, sentir que a gente está desviando, que a gente possa abrir o nosso livro e voltar. Porque voltar é um recomeçar. E você recomeçar, você não perde as coisas principais da sua vida, que é a sua família. E nem se afastar de Deus. Porque quando a gente se afasta de Cristo, a gente perde tudo. E a gente às vezes demora por causa do cotidiano mesmo, das coisas que acontecem. Então, para meus colegas, amigos, irmãos em Cristo, eu quero agradecer a todos vocês, Danilo, Zé, pastor, outro pastor Paulo ali, Jadson, pastor Ferro, eu vou esquecer o nome, porque eu sou muito ruim com o nome. Meu professor, quem me auxiliou muito, e ele sabe disso, né? E um conselho para quem vai fazer: venha de coração limpo e mente vazia. Tudo que você sabia antes, você não sabe mais. Venha para aprender tudo de novo. E para finalizar, eu quero deixar uma leitura que Deus falou comigo hoje, na parte da tarde, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibas que o cabeça de todo homem é Cristo, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Convidar nosso irmão Gabriel. Boa noite. Paz do Senhor para a igreja. Gostaria de dizer que eu estou com vergonha. Palavra que já falaram aqui essa noite é gratidão. Gratidão porque esse curso, ele nos desconstrói. Antes de começar o curso, às vezes a gente até brincava, e eu tive uma experiência melhor do que eu imaginei do que seria. E só sabe quem passa, quem vem de coração pronto para poder viver isso, a mente pronta para viver isso, e em aprender a se desconstruir como homem, porque é difícil. Às vezes tem homens aqui que é casado 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 15 anos, e agora você entra num curso que fala que você não sabe ser homem. Então é difícil, não é fácil. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos se formando como homem ao máximo, não porque somos melhores do que os outros homens que não fizeram, mas porque entendemos que nós devemos e temos que dar o nosso máximo como homem. E o Senhor, quando o pastor Ferro, aqui logo no comecinho, ele falou algumas vezes, mas no comecinho ele falou essa frase,
falou que toda a responsabilidade é do homem. Deu certo? É o homem. Deu errado? É culpa do homem. E isso veio como uma flecha no meu coração, sabe? Porque, como já conversamos aqui na ilha, aqui nos nossos grupos, já passamos por diversas fases na nossa vida, como homem, como família, e tem fases que a gente acha que a culpa não é nossa. A culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é do trabalho, a culpa é da igreja, e nunca a culpa é nossa. E através desse curso, eu aprendi a assumir a responsabilidade da culpa. Deu errado? A culpa é minha. Deu certo? A culpa é nossa. E eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, aquela morena linda ali, ó, que está de vermelho atrás da Dayana, e sempre tem me abençoado com a sua vida, sempre tem insistido em me ajudar, em me auxiliar, nunca desistiu de mim. E o que eu aprendi também nesse curso é que a família é como se fosse uma flor que nós devemos cultivar, nós devemos regar, nós devemos cuidar a cada dia. Porque uma família que não é cultivada, que não é cuidada, ela morre, ela perece. E se o jardineiro não cuidar do jardim, ele morre. E o jardim do vizinho sempre vai ser mais bonito do que o nosso. Quem nunca olhou para o lado e falou, pô, a família de fulano, a minha podia estar assim, filho de fulano, meu filho podia ser assim. Não é uma comparação que a gente faz às vezes, mas se a gente não cuidar do nosso jardim, ninguém vai cuidar. E a culpa da ruína da nossa família vai ser nossa, vai ser do homem, vai ser minha. E muitas das vezes as coisas aconteceram na minha família, na minha vida, na minha casa de errado, por culpa minha. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, através do curso Homem ao Máximo, através dos aprendizados, dos testemunhos dos irmãos, eu aprendi que a culpa é minha. E eu sou responsável pelo crescimento físico, mental, espiritual e financeiro da minha casa. Se nós não assumirmos o papel de sacerdote do nosso lar, ninguém vai assumir. Ah, não, mas a minha esposa, ela toma rédea, ela toma... Vai dar ruim. Deus chamou para ser o cabeça do seu lar. Ah, mas o cabeça é Cristo, da igreja. Mas dentro do seu lar, você foi chamado para direcionar a sua casa. Eu fui chamado para direcionar a minha casa. E quando eu aprendi que a responsabilidade toda é minha, eu mudei a perspectiva. Eu não elogiava tanto a minha esposa como eu elogiava antes. Eu não fazia homenagem, não postava uma foto, não falava que amava como eu falava antes. E eu tenho aprendido, não sou perfeito, erro, vou continuar errando, mas em busca do acerto. A cada dia o curso não vai mudar a minha vida, sua vida, de um dia para o outro, mas é uma constante mudança, assim como a caminhada com Cristo. E a gente vai mudando. E quando a gente chega no curso Homem ao Máximo, a gente vê que o problema não é só você. Quando vai ler a carta, o problema do irmão, o problema do outro, o problema do outro, e você fala, caraca, a gente é vacilão mesmo, né? A gente erra tudo igual. E a gente começa a mudar a perspectiva. Eu falei, poxa, se fulano que já terminou o curso, ele consegue testemunhar que as coisas mudaram na vida dele, também pode mudar na minha vida, pode mudar na vida do meu irmão. E é esse testemunho que eu tenho para trazer essa noite sobre o curso do Homem ao Máximo. Eu tenho gratidão por esse curso, assim como abençoou a minha vida, a vida dos irmãos. Eu creio que continuará abençoando a vida de muitos. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a cada um que se disponibilizou a falar um pouco, né, do que o Senhor ele fez na vida de cada um. Né? Nessa noite, também em especial, nesse momento, teremos uma palavra, né, com o nosso coordenador do nosso curso, nosso pastor Ferro. Nessa noite que você possa abrir o coração, através do Espírito Santo de Deus, vai usar o pastor para falar ao nosso coração nessa noite, amém? Eu convido o nosso coordenador, pastor Robson Ferro, nessa noite. Aleluia.
Irmãos, a gente termina esse curso esperançosos que a mudança vai acontecer na nossa vida a partir de agora. E a gente conta com as mulheres para nos ajudar. A mulher auxilia o marido. E o curso em si é interessante, que ele toca lá no que está escondido, que a gente tanto esconde. Então aqui na nossa ilha, vou dizer assim, na nossa ilha a gente vai buscar o que você está escondido aqui no teu coração. O homem chega aqui com algo escondido, com um muro blindado, e a gente vai tocar nesse algo que é blindado para ele se transformar, irmão. É assim como se transforma, é assim que a família se transforma. E, biblicamente, fazer uma palavra bem rápida. Biblicamente, irmãos, a gente vê isso aqui na palavra do Senhor. Um homem de Deus chamado Davi, rei Davi. Um homem de Deus que vivia diante da presença do Senhor, mas, irmãos, ele tinha algo escondido dentro do seu coração, pensando que o Senhor não sabia desse algo escondido dentro do seu coração. Nós vamos ler lá em Salmos. Você pode abrir tua Bíblia em Salmos, ou acompanhar, se puder colocar no vídeo. Salmos capítulo 51, onde está no seu celular. Do versículo 1 ao 9, perdão, ao 12. Salmo 51 ao 12. Obrigado. Irmãos, Salmo 51, quero agradecer o presidente dessa casa, pastor Douglas, que dá abertura, essa oportunidade de a gente estar aqui oferecendo um curso, proporcionando esse curso aqui para os homens, né, para os moradores, os irmãos da outra igreja. Então, assim, quero agradecer o presidente dessa casa, pastor Douglas, muito obrigado por nós, assim, podemos proporcionar, sim, o curso aqui na casa do Senhor. Salmo 51, a Bíblia diz assim, ó, se quiser dar um título para esse texto que eu vou ler, pode botar assim, ó, em busca de um novo recomeço. Em busca de um novo recomeço. Deixa eu fazer uma pequena introdução para tu entender o que nós vamos ler. Salmo aqui é de Davi, irmão. E Davi aqui, ele havia cometido um pecado muito grave. Um pecado gravíssimo. Provavelmente da altura do pecado de Saul, o rei que ele sucedeu. Davi comete aqui um adultério. E em seguida provoca a morte do marido dessa mulher, que é quem ele deitou. Então um pecado gravíssimo. E Davi pensava que o Senhor não sabia desse pecado. Então aqui ele escreve, irmão, essa parte aqui ele escreve, depois que o profeta Natan vai à sua presença e mostra para ele que ele era um pecador, mas que Deus havia perdoado esse pecado na sua vida.
O salmista vai dizer assim, é Davi que escreve, o seguinte entendimento, irmão: Davi cometeu algo gravíssimo. Davi então escreve esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os que os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Palavra do Senhor. Irmão, pode se sentar. Irmão, como eu disse aqui, é em busca de um recomeço, irmão, diante do Senhor. Porque aqui Davi, ele havia, como eu disse, cometido um pecado grave, gravíssimo, irmão. E sem o arrependimento de Davi, sem Davi confessar, fazer essa confissão, irmão, Davi não teria, irmão, não teria uma intervenção divina de Deus na sua vida. Os frutos do arrependimento, irmão, restitui uma nova vida para Davi, uma nova consagração na presença de Deus. Irmão. O intuito do curso, onde nós, como o irmão ele bem disse aqui, na nossa ilha, o que nós trabalhamos aqui é o coração. É algo que o cara está escondido aqui dentro do coraçãozinho dele aqui, que ele não conta para ninguém, mas Deus sabe, irmão, o teu erro. Deus sabe o que você fez. Creia nisso. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Aqui Davi é chamado a atenção através de um profeta, do seu gravíssimo pecado. Mas interessante aqui, irmão, que Davi lhe confessa. E a intenção do nosso curso é essa, é a confissão. Tem que haver a confissão aqui, irmão. Tem que haver a confissão para que Deus então trabalhe na sua vida, para você não ter segredo mais com inimigo nenhum, com Satanás nenhum na sua vida mais você vai ter segredo. A intenção do curso é essa, é a sua confissão aqui numa ilha chamada Curso Meu Máximo. E Deus, irmão, através da sua confissão, através da oração que nós vamos proporcionar na sua vida após a tua confissão, a Bíblia diz que a oração dos justos tem muito o seu valor. E aqui a gente deu um texto que Davi ele vai dizer assim, ó: lava-me de toda culpa. Versículo 2, vamos acompanhar comigo, ó. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me o meu pecado. Então Davi assume a culpa dele. Diz: Senhor,
contra ti, no 3 ele diz assim, ó, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Davi reconheceu que ele errou, irmão. Davi nem questionou diante do profeta Natan, quando Natan avisa ele o algo que ele havia cometido. Mas Davi reconheceu o pecado que ele havia cometido, que era gravíssimo. Davi então confessa. Primeiro, tem que haver a confissão. Aqui também existe um curso chamado Mulher Única nessa casa. E o tratamento é o mesmo, é a confissão. Confissão da mulher única. Para que Deus possa ser trabalhada. Então, para esconder, para Deus, irmão, mulher, homem, homem e mulher, não tem algo que você vai esconder do Senhor. Creia nisso. Então, o curso Homem Máximo em si é Deus trabalhar o teu coração. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar aqui dentro do seu coração. É o que Deus proporciona aqui nessa casa, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. E a gente vê que assim, o fruto do arrependimento restitui sim, irmão, uma nova consagração assim, na presença de Deus na vida de Davi. Porque Davi vai dizer assim, ó, no versículo 6, irmão, o que Davi fala para o Senhor, é Davi que escreve esse salmo, irmão. Ele diz assim, ó, sei que desejas a verdade no íntimo, a verdade no íntimo, é no íntimo mesmo, irmão, é no íntimo desses homens que Deus trabalhou, e trabalha na minha vida também, é no nosso íntimo, lá dentro mesmo, que a gente consegue blindar aqui nosso coração. Não, isso aqui não sai daqui, e a gente então vai, entra ali, Espírito Santo de Deus, e arranca isso, vai dizer, ó, a culpa é sua, homem, porque a responsabilidade do seu lar é sua, quem governa o seu lar é você, cara. Quem dirige a sua família é você, meu irmão. Então Deus, Ele trabalha aqui na vida desses homens dessa forma, que a missão é do homem, a mulher é auxiliadora, a mulher, ela é virtuosa. E mulheres, nos ajudem seus maridos. O curso ele trabalha assim, de uma forma do coração do homem, mas é um processo, irmão. Nós estamos em processo aqui. Nós éramos homens diferentes antes, agora nós aprendemos algo diferente agora de Deus na nossa vida, reconhecendo agora, como o irmão bem disse aqui na frente, que ele agora é o sacerdote do lar. Então, esposa, ajude ele, não acuse. A gente ouve muito assim, ó, pô, agora você é homem máximo, bate nas costas do marido. Faço não, irmão. Porque nós estamos no processo, irmão. Os homens, estão em processo da gente de mudança, da gente, assim, conhecer bem a nossa esposa. Cara, eu vou falar um negócio para os irmãos. Assim, eu sou casado, assim, mais de 30 anos. Mas minha esposa, tem hora que ela fala assim, pô, tu me conhece não, cara? Toda hora, tu não conhece não? Entendeu? Uma vez eu faço coisa que ela fala isso para mim. Pô, tu não me conhece não? Então, é um processo. Irmãos, é um processo que a gente passa com vocês, mulheres, junto com os filhos. A gente tratar o filho, a gente é o espelho para o filho fica olhando para nós, fala, eu quero ser igual ao meu pai.
e precisa sim ser o filho igual a nós. Vai ser igual a quem? Fala, irmão. Vai ser igual a quem? Não foi uma pessoa aí. Você pode considerar que teu filho seja igual. Tenha hombridade, tenha caráter de Cristo. Não tem. Então, se Deus nos deu essa responsabilidade como homens, e é onde o curso me dá uma identidade. Agora eu tenho uma identidade. Agora eu tenho um caráter. Meu caráter é de Cristo. Agora a minha esposa vai me ajudar a compreender que o caminho para o meu lar ser feliz é ter Jesus, irmão. É Deus estar dentro da minha casa. É Deus estar dentro da minha casa. E interessante que ele vai dizer assim, lá no 10, eu vou encerrar, versículo 10, vamos acompanhar comigo, irmão? Olha o que Davi diz, irmãos. Olha a mudança de vida chegando. Davi diz assim no 10, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, é o nosso hino, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Olha bem, irmão, quem tinha que renovar ele era Deus, era o Senhor, irmão, era o Senhor. Então ele pede a Deus, Senhor, renova em mim, sim, meu espírito. E Davi pede para ele, para que ele não saísse da sua presença. Sabe por quê, irmão? Eu quero dizer algo interessante para os irmãos nesse texto. É porque Davi, o pecado de Davi, irmãos, poderia ser colocado como um pecado de Saul, se igualar, ó. Rei Saul, rei Davi. Saul vai desobedecer a Deus e Saul perde o reinado. Davi aqui desobedeceu, irmão. Davi aqui reconheceu que estava errado. Irmãos, o Senhor tirou o espírito dele de Saul. E Davi aqui vai pedir, Senhor, não tire o seu espírito de mim. Olha o que ele diz no 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, irmão. Irmão, a responsabilidade assim, que Davi viu diante do que poderia acontecer com ele. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui no curso Homem ao Máximo é a gente, primeiro, pedir o perdão a Deus. Reconhecer que nós somos sim culpados. E pedir perdão aí que o Senhor não sai da nossa presença. Não sai da nossa presença. Então, a partir de hoje, é outra realidade para esses homens que estão aqui. É outro patamar agora, vamos dizer assim. Porque agora eles estão vestindo a camisa do Homem ao Máximo. Homens de preto. Então agora é uma responsabilidade que eles têm na casa do Senhor. A esposa vai olhar, opa, tem alguma coisa errada aí. Isso você não aprendeu. Isso o Senhor não te ensinou. E rapidamente o homem faz igual a Davi, perde perdão. Vou pedir perdão, Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe. Irmãos, porque se Deus nos abandonar, irmão, Davi sentiu isso na pele.
Se Deus me abandonar, o que será de mim? O que será da minha vida? Nem do meu reino não, mas o que será da minha vida? Porque Saul se matou. Então que nessa noite, a gente faz o curso, a gente sabe que todos vão cumprir. Não. Todos vão caminhar. Não. É uma realidade. Mas todos estão aqui porque estão querendo, irmão, mudar. Dê esse valor. Vamos dar essa chance para os homens, mulheres. Dá uma chance para o teu marido. 2 de segunda-feira aqui não foi fácil não, gente. Dá uma chance para o marido. Fala, marido, vou te dar uma chance. Me ajude, mulheres. Dá uma chance para o marido. O marido está experimentando o que ele aprendeu. Mas ele precisa de você, mulher. A gente precisa de vocês, irmão. Como eu disse lá no evento, o homem não tem como sem viver sem o seu par, que é a esposa. Não tem como. Não tem como o homem viver, né? Só. Uma mulher também não tem como viver só. Como desejo toda mulher, ter um marido, ter um homem bom do seu lado, ter um homem de Deus do seu lado. A gente aprende aqui. A gente aprende a minha fala do homem ao máximo é a fala da mulher única, eu tenho certeza disso. É a fala da mulher única também. É a confissão, é a submissão, é a obediência à palavra, é a princesa do Senhor. E seguir seu marido que governa. E ajude seu marido, oriente seu marido, ombro a ombro com seu marido, está ombro a ombro ali. Isso é mulher virtuosa. Isso é mulher virtuosa. Minha esposa, ela tem sido muito boa comigo. Eu tenho algo de discutir, de tomar decisão, eu falo junto com a minha esposa, irmão. Ver o que ela acha, o que ela pensa. Como eu disse, mulher virtuosa, né? Mulher inteligente. Mulher inteligente, hein? Mulher inteligente e mulher virtuosa. E assim, é difícil a gente chegar a esse ponto, mas assim, irmão, pense nisso. Vamos assim, a partir de agora, dê uma chance, recomeço. O tema é em busca de um recomeço. Irmão, esses homens aqui buscaram recomeçar de novo o seu casamento, cuidar dos teus filhos, ser um novo homem, ser um novo marido. Dê uma chance, mulheres, para esses homens que estão se formando hoje, em nome de Jesus. Amém. Queria passar a palavra para o meu Anderson, mentor. Amém. Palavra abençoada do Senhor Jesus, né, que o pastor trouxe nessa noite para nossas vidas. Vamos continuar nessa noite. Vamos cantar, né, o nosso louvor dos homens. Foram 12 segundas-feiras que esses homens ensaiaram. Então hoje a gente tem que arrebentar, tem que fazer bonito. Aleluia. Amém? Todos os homens. Convido a todos os homens para a gente se colocarmos aqui, para a gente estar louvando ao Senhor Jesus. Vamos formando aqui para frente. Só não vai subir. Vai subir. Sobe você. Glória. Obrigado. Chega aqui embaixo, gente. Vai. Vem, irmãos. Glória. Som. Subir aí.
Só, sol. Só, sol. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser você, eu quero ser, eu quero ser. Glória a Deus. Os formandos continuam aí. Essa noite a gente vai agora dar início à nossa cerimônia de entrega de certificados e do broche nessa noite, amém? Convido as respectivas esposas dos nossos formandos nessa noite, amém?
Cada esposa encontre o seu esposo. Amém? Nessa noite, suas esposas podem entregar seu certificado para seus esposos e colocar o seu broche, simbolizando que eles estão formados como homem ao máximo nessa noite. Amém? Todos receberam seu certificado? Amém, glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de convidar o nosso pastor, presidente da casa, nosso pastor Douglas, amém? Para estar fazendo uma oração sobre a vida desses homens que estão formados, amém? Amém. Queria convidar você que nos visita nesta noite, se colocar de pé, estenda as suas mãos. Nós acreditamos na obra que o Senhor tem realizado nesta casa, em favor de vidas, em favor de homens, de mulheres, mas em especial nesta noite em favor dos homens desta casa, homens também desta comunidade. Esta igreja está com as portas abertas para ser um canal de bênção, para ser um canal de semeadura na vida dos homens desta comunidade chamada Chapéu. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Está na sua mão. Vou pedir às irmãs que orem agora pelos seus maridos, tá bom? Deus me tocou o voto, que você também já nada, você coloque a sua mão sobre o seu marido, receba a glória dele em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, Deus de poder, Deus de glória, nós te louvamos nesta noite porque amamos a tua presença, Senhor. Da mesma maneira que Davi, no Salmo de número 51, ministrou aquelas palavras, nós ministramos de uma maneira profética na vida de cada homem que se encontra. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em nós, Senhor, um espírito inabalável. Ó Senhor, nós intercedemos pela vida de cada homem que aqui se encontra, Senhor. Que seja um recomeço segundo a tua vontade, ó Deus. Que cada ferramenta que eles receberam neste curso, eles possam usar, ó Deus, com ousadia, com intrepidez, para a honra, glória, louvor e exaltação do teu santo nome. Pai, nós acreditamos que é o Senhor que tem escrito a história de cada um. E nós sabemos que o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a vida dos homens desta casa, para a vida dos homens desta comunidade. Amém, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam assumir o seu papel, assumir o seu posicionamento como sacerdote, como a cabeça do lar, em nome do Senhor Jesus. E que cada casa, Senhor, que cada lar testemunhe a paz que excede todo o entendimento, porque o Senhor há de governar também através da vida destes sacerdotes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dos homens desta casa, a vida de cada formando, cada integrante, ó Senhor, deste curso. Nós louvamos com a certeza de que o Senhor abençoará cada um. Nós proclamamos toda sorte de bênção sobre a vida dos formantes. Assim nós oramos, com a certeza de que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Eterno. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Arrasta pra cima. Que bom que você é homem! Aleluia. Podem se direcionar para os seus lugares, por favor.
Gostaria que o ministério terminasse de novo. Vai entrar de novo? Só para encerrar. Amém. Vamos encerrar, né, essa formatura. Agradecemos a todos que disponibilizaram estar aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus eles possam abençoar a vida de cada um. Teremos ali um coffee break ali, né, nada muito chique, né, mas o Senhor Jesus ele abençoa. Vamos orar para agradecer por esse momento e dizer que o Senhor é bom o tempo todo em nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai, nesse momento, Deus, queremos te dizer que somos gratos, Senhor, porque o Senhor esteve conosco nessa noite, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Os Teus filhos, ó Deus, foram formados, ó Pai. Pai, faz com que os Teus filhos, ó Deus, tenham um entendimento, Senhor, que eles são homens segundo o Teu coração, Deus. Pai, transforma, Senhor, a cada dia a vida deles, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser homens melhores para a sua família, Deus. E assim, Deus, glorificamos o Teu santo nome, Deus. Pai, nos dá um final de semana abençoado, Deus. Amanhã, Deus, será um domingo que iremos, Senhor, glorificar mais uma vez o Teu nome, Deus. Pai, nos dê uma noite de sono abençoada, maravilhosa, Deus. E assim, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.